Nona Semana Nacional da Conciliação é realizada no estado de Goiás. Tribunal de Justiça lança mais uma edição do programa Meu Guri. Membro da Academia Brasileira de Letras visita a Corte do Judiciário Goiano. No quadro Justiça em Foco, vamos receber o juiz auxiliar da presidência, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Ele vai falar sobre o primeiro workshop de execução fiscal do TJGO. Isso e muito mais a partir de agora no Agenda Judiciária. Semana Nacional da Conciliação contempla todo o estado de Goiás e a abertura do evento foi realizada em Goiânia. Problemas com credores, vizinhos, ex-marido ou ex-mulher são questões que levam muitas pessoas ao judiciário. Hoje, cerca de 90 milhões de processos estão em tramitação no Judiciário Nacional e para reduzir esse número foi criada a Semana Nacional da Conciliação. Em todo o estado, são mais de 270 bancas, guichês, salas e ambulatórios montados para oferecer atendimento à população. Com mais de 300 servidores entre conciliadores, juízes, promotores e advogados, este é um dos maiores mutirões de atendimento do Judiciário. Idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e desenvolvida pelos tribunais de todo o país, essa é a 9ª edição da Semana Nacional da Conciliação. Em todo o estado, 6 cidades foram contempladas com o evento deste ano. Embora realizado em todo o estado, até o momento só as cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas e São Miguel do Araguaia receberam mutirão. A solenidade de abertura do evento foi realizada na capital. Para o juiz coordenador da semana, o objetivo é resolver as demandas de forma rápida e reduzir o acúmulo de processos no Poder Judiciário. Nosso objetivo é aumentar em 10% o número de acordos realizados na Semana Nacional do ano passado. E com isso nós vamos combater a morosidade dos processos e diminuir o número de ações que tramitam no Poder Judiciário. Segundo o Tribunal de Justiça, no ano passado foram feitas 59.300 audiências. Destas, quase 92% terminaram em acordo. Com esse resultado, fica clara a importância de unir as partes em prol da conciliação. Com a Semana Nacional da Conciliação deste ano, nós estamos intensificando uma política que o Tribunal de Justiça, como todo o Judiciário do Brasil, já vem aplicando. Que é o quê? A solução das demandas de maneira participativa entre as partes. Ok? O que é o resultado positivo disso? Ao invés de termos uma sentença de um juiz que decide aquele caso havendo um vencedor e um vencido, a gente bate um papo, a gente chega à solução desse conflito de uma maneira participativa entre as partes. Isso beneficia 2 pontos que reputamos crucial. Primeiro, é a diminuição do processo, diminuição do volume de processos com a necessidade de intervenção judicial. O segundo é porque com esses mutirões, o tempo, a razoável duração do processo, ela é reduzida e o processo se torna mais ágil e mais rápido. A semana busca acordos em diversas ações. Uma delas é alimentícia. Em Anápolis, 3 demandas foram resolvidas em uma única sessão. 2 de execução e uma revisional de alimentos. Nós temos várias demandas aqui na conciliação, mas até o presente momento, o que mais me chamou a atenção foi uma audiência que nós conseguimos resolver 3 demandas, 2 ações de alimentos e uma revisional em uma audiência só. Então nós podemos fazer o acordo e extinguir essas demandas e principalmente as partes saírem satisfeitas com a prestação jurisdicional, de uma forma mais rápida e eficiente. Saíram satisfeitas com o acordo, né? Porque cada um cedeu um pouco e chegaram à conclusão de que era melhor realmente fixarem o acordo. Além da pensão alimentícia, a Semana Nacional da Conciliação também promove atendimentos em ações consignatórias, de indenização, cobranças, guarda de menor, entre outras passíveis de acordo. Quem conseguiu solucionar o problema indica o mutirão. Às vezes a gente dá entrada assim, em alguns lugares com advogado, não tem dinheiro para pagar, entendeu? Aqui assim, já tem tudo, né?
Já tem a galera aí da banca, os próprios, sei lá, advogados e tudo mais, assim, eu acho bem fácil. Já pensou em mais de 1.000 recursos julgados em menos de 12 horas? Graças ao Dia Estadual de Julgamentos Colegiados, isso é bem possível. Acompanhe. Concentração, análise, diálogo, decisão. Juízes se reuniram simultaneamente em várias comarcas goianas para o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados. A iniciativa é um projeto da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, sob coordenação do juiz Wilton Miller Salomão e que busca reduzir a taxa de congestionamento de recursos em tramitação. Ao todo, 20 turmas recursais atenderam 13 regiões do estado. Tais turmas são órgãos revisores de decisões de juizados especiais e detêm atribuição para julgar alguns feitos, como a reclamação, o habeas corpus ou mandado de segurança impetrado contra a decisão de algum dos juizados. A abertura oficial do evento foi realizada no Fórum de Aparecida de Goiânia. Para o juiz Pedro Corrêa, que é presidente da 2ª turma julgadora da 2ª região, a principal finalidade é melhorar a eficiência e eficácia dos juizados especiais. É um julgamento concentrado que é realizado em todo o estado e a gente está contribuindo com esse programa da Corregedoria no sentido de cumprir uma meta estabelecida de um dia concentrado para julgamentos de processos que estão represados. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça lança mais uma edição do programa Meu Guri. Voltamos já. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Dia 1º de dezembro, às 9 horas da manhã, a ministra Laurita Vaz irá conduzir a palestra Reflexões sobre Judicialização da Saúde. Na mesma data, será realizado o primeiro workshop de execução fiscal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dia 3 e 4 de dezembro, será realizado o mutirão previdenciário em Itaberaí e dia 5 em Estrela do Norte. Dias 4 e 5 de dezembro, o programa Justiça Ativa vai até a comarca de Campinorte. Tribunal de Justiça lança mais uma edição do programa Meu Guri. Essa é a primeira vez que o projeto é realizado em Goiânia. Confira. Desenvolvido por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude da capital, o Meu Guri tem por objetivo transformar a realidade de adolescentes infratores, proporcionando oportunidade de reinserção social. A expectativa é de que cerca de 800 jovens façam parte do programa. Com parcerias de entidades da sociedade civil, instituições públicas e empresariais, além de organizações não governamentais, a Coordenadora da Infância e Juventude destaca a participação mais ativa da sociedade. A sociedade está tendo interesse em participar deste programa, porque cada qual, dentro do seu viés de atuação, vai ser acionado, né? Porque nós vamos trabalhar em rede, para que cumpra, né? Preste aquela necessidade àquele adolescente. Em Goiânia, o programa conta com 27 parcerias. A proposta é que cada um desses parceiros contribua para tornar viáveis as ações voltadas para os adolescentes que se encontram em situação de risco. A situação do menor em conflito com a justiça é gravíssima e hoje não é só uma dificuldade para o estado de Goiás e para Goiânia, mas para todo o Brasil. Nós precisamos, de fato, modificar essa realidade através do incentivo de carreira profissional e também da educação. Eu acredito na educação como grande transformador dessa realidade. Esse programa visa uma capacitação desse menor enquanto ele cumprir medida socioeducativa, porque ao término do cumprimento da medida, ele possa ter uma perspectiva de uma vida melhor e ser capacitado para o mercado de trabalho, sendo absorvido como um dos parceiros, a Sindiloja, a CIEG. Então é uma força-tarefa, uma conexão da rede do bem com um projeto de responsabilidade social compartilhado para nós construirmos um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. A solenidade de lançamento desta edição do programa Meu Guri foi realizada no auditório da Associação dos Magistrados de Goiás. O desembargador Olavo Junqueira de Andrade foi quem representou o presidente do Tribunal de Justiça, Neiteles de Paula, no evento. A programação incluiu palestras, debates e uma apresentação musical feita por uma das jovens beneficiadas com o programa. Você acompanha agora o quadro Justiça em Foco.
No quadro Justiça em Foco dessa semana, recebemos o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre a vara de execução fiscal e principalmente do workshop que vai acontecer agora em dezembro. Doutor, dia 1º de dezembro, o primeiro workshop de execução fiscal. Perfeitamente. É um avanço que o Tribunal de Justiça tem feito, primeiro com a criação da vara de execução fiscal em Goiânia. A ideia é que, com o passar do tempo, nós possamos criar outras varas especializadas em execução fiscal, por exemplo, uma vara de execução fiscal estadual também. E nós queremos consolidar essa discussão, esse movimento que é em todo o Brasil, não é só em Goiás, mas Goiás está um passo à frente, de criar uma reflexão sobre aspectos práticos de como nós enfrentarmos os quase 300 mil processos de execução fiscal que tramitam no estado de Goiás. O workshop ele está voltado para questões práticas, nós vamos trazer juízes, vamos trazer servidores voltados, trabalham nessa área, prefeitos são convidados e principalmente os procuradores dos municípios para discutirmos sobre o aspecto prático algumas boas ideias, algumas boas práticas que nós temos, mas que também algumas prefeituras já estão tendo boas práticas no sentido de agilizar o julgamento e o recebimento do crédito fiscal por parte das prefeituras. Qual que é o principal desafio dessa área, doutor? O principal desafio é você criar mecanismos que julgue mais rápido os processos. Nós temos um acervo de processos, como eu já disse, de 300 mil processos. Mas nós temos exemplos como a Prefeitura de Valparaíso, de Goiás, onde, através do Centro de Conciliação, antes da Prefeitura ajuizar a CDA, a Certidão da Dívida Ativa, ela manda essa CDA para o Centro de Conciliação, que é um órgão do Poder Judiciário. Lá, em cada 10 processos, 8 são conciliados antes mesmo de virar processo. É a chamada conciliação pré-processual. Isso fez com que a Valparaíso desse um salto de arrecadação, mais obras são feitas no município de Valparaíso e o contribuinte fica feliz por pagar o imposto porque está sabendo que o imposto está sendo convertido em obras e cria essa cultura do pagamento de imposto. O exemplo de Valparaíso ele pode ser replicado em outras comarcas ou outras ideias tão boas ou até melhores que essa podem vir à tona no workshop que nós vamos realizar. Essa é a nossa motivação. E o workshop é direcionado para quais servidores, para quem? Nós estamos destinando os servidores que trabalham em varas de execução fiscal, o escrivão ou outro servidor, o escrevente. Nós estamos convidando os procuradores gerais dos municípios e outros procuradores e qualquer outro servidor que trabalhe nos centros de conciliação. O centro de conciliação é uma meta que vai ser agora para 2015, que os tribunais vão ter que ampliar o número de centros de conciliação. Nós já temos muitos centros de conciliações, mas não é o bastante, nós queremos ampliar também. E colocar a execução fiscal nesse objetivo de ser trabalhado no centro de conciliação é uma das grandes ideias que nós estamos implementando. Além de outras, nós criamos aqui em Brasília, por exemplo, nós unificamos a base de dados. O número de processos que nós temos na base de dados do tribunal é o mesmo da Prefeitura de Goiânia hoje. Quando a Prefeitura recebe uma execução fiscal lá, um processo de execução fiscal, imediatamente, automaticamente, nós ficamos sabendo aqui. E também nós criamos aqui em Goiânia um patamar mínimo para executar uma dívida fiscal, que é R$ 800. A Prefeitura de Goiânia chegou à conclusão que abaixo de R$ 800, o que a Prefeitura gasta para receber esse crédito é superior ao valor que efetivamente ela poderá receber. Então a Prefeitura, nesses casos, ela vai utilizar, por exemplo, o protesto do contribuinte no cartório de protesto de títulos e documentos, e é uma forma de coagir ou de provocar que o contribuinte pague o imposto sem acionar o judiciário. Então nós podemos utilizar o judiciário só para valores mais significativos, que aqui em Goiânia é R$ 800. E estamos motivando as prefeituras, cada uma de acordo com as suas circunstâncias, estabelecer um valor mínimo de alçada para quando ele vai acionar o Poder Judiciário. E nós somos parceiros de todas essas pessoas. E tem essa questão também de unificar esses processos, né? Tem contribuinte que responde 2 processos que não chega aos R$ 800, mas unificando vai passar esse valor e aí a resolução acontece mais rápido? Perfeitamente. Aqui em Goiânia nós descobrimos, por exemplo, um contribuinte com 20 execuções fiscais, todas de baixo valor. O que o juiz da vara está fazendo? Ele está unificando, pegando todos esses 20 processos e transformando num processo apenas. Isso baixa a nossa taxa de congestionamento, o juiz vai ficar mais focado naquele procedimento que tem um valor mais significativo, com a chance muito maior de receber seu crédito. E o juiz vai ter mais tempo também de trabalhar em relação aos grandes devedores. 2% dos devedores do Estado de Goiás de débito fiscal, 2% representa 80% do crédito que a Prefeitura tem para receber. Então, é gestão. Nós estamos mudando a forma de pensar a execução fiscal. E eu tenho certeza que esse esforço comum que vai ser mostrado no workshop vai ter o potencial de mudar
não só em Goiás, mas contagiar outros tribunais, não só Goiás, mas mudar a forma de que nós pensarmos e processarmos a dívida de execução fiscal em Goiás e depois, quem sabe, até no Brasil. E um detalhe também que a gente tem que ressaltar do trabalho da Vara de Execução Fiscal é a questão da digitalização dos processos. Doutor, como é que está esse trabalho? O trabalho está indo bem, grande parte do acervo já foi digitalizado, os grandes demandantes, aqueles processos de grandes devedores já foram digitalizados. Nós, em um período até o ano que vem, nós acreditamos que vai estar 100% digitalizado. Isso vai facilitar, que nós não vamos ter volume de processo. É uma questão de espaço físico físico mesmo, de servidores. Né? E isso tem sido um dos motes que tem motivado a equipe da Vara de Execução Fiscal de Goiânia a continuar trabalhando e buscando esse nível de excelência. E depois, é claro, nós procuraremos digitalizar também em outras comarcas. É importante dizer que a execução fiscal de Goiânia, a Vara de Execução Fiscal de Goiânia, ela torna-se um modelo para as outras comarcas. E o tribunal, com médio espaço de tempo, poderá transformar outras varas no interior também em execução fiscal. Tá certo, doutor, obrigada pela participação. Fica o convite, então, para o dia 1º de dezembro, o primeiro workshop de execução fiscal. Né? Todos são convidados, vai ser aqui no auditório do Tribunal de Justiça, o auditório maior. Todos estão convidados para participar. Nós sabemos que a OAB tem uma equipe de advogados, uma diretoria que pensa a execução fiscal também, vai estar presente, mas todos estão convidados. Nós acreditamos que desse workshop sairão muitas propostas que vão agilizar o procedimento de execução fiscal e diminuir nosso acervo de 300 mil processos para algo mais compatível. Nós acreditamos que em torno de 100 mil processos em todo o estado seria razoável. Ok, doutor Carlos Magno, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o doutor Carlos Magno. Até o próximo. E a seguir, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe visita de membro da Academia Brasileira de Letras. É daqui a pouco. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entrega a reforma do Fórum de Niquelândia. Acompanhe. O Fórum da Comarca de Niquelândia levou 195 dias para ficar pronto. Com mais de 1.500 metros de área construída, o prédio está localizado em um terreno de 14.500 metros. Os serviços contaram com a substituição do telhado, a pintura geral do edifício, a revisão das instalações elétricas e hidráulicas, além da cobertura do estacionamento e investimento em segurança. Para o diretor do foro local, os benefícios com a reforma servirão para revigorar a força do judiciário de Niquelândia. Essa reforma, ela tem o condão, né, de fazer essas pequenas reparações e propiciar não só ao servidor, mas ao usuário do Poder Judiciário uma melhor condição de atendimento. O presidente do Tribunal de Justiça, junto com outras autoridades, esteve presente na solenidade de entrega da reforma. Ao todo, mais de R$700 mil foram investidos na obra. Na ocasião, o prefeito da cidade ainda ressaltou a importância da melhoria para a população. Uma obra dessa magnitude enaltece e engrandece a cidade no cenário estadual. Estamos muito felizes, portanto, de estarmos aqui participando da inauguração dessa reforma tão importante e tão valiosa para todos nós. Decisões importantes foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Confira. Cliente transexual será indenizada por humilhação em agência bancária. O Banco Bradesco foi condenado a indenizar em R$15 mil uma cliente transexual que foi barrada na porta giratória da agência. Por causa de inúmeras tentativas frustradas de entrar, ela precisou se despir para mostrar que não portava nenhum objeto de metal. A cena causou algazarra entre as pessoas que passavam pelo local, tendo muitos filmado e repercutido em redes sociais. Para a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a situação é passível de danos morais. O relator do processo foi o desembargador Gerson Santana Sintra. Escola terá de indenizar ex-aluna por utilizar sua imagem em propaganda. Por unanimidade de votos, a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou sentença que condenou a escola Escrevivendo a pagar indenização por danos morais de R$8 mil para uma aluna, em razão da utilização indevida de sua imagem no site da instituição sem autorização expressa para publicação. O relator do processo, o desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição, considerou que ficou comprovada a conduta ilícita da escola ao utilizar a imagem.
Ex-militar é condenado por tentativa de estupro. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, condenou um homem por tentativa de estupro a 4 anos de reclusão em regime aberto. O acusado era policial militar, mas foi expulso da corporação há cerca de 20 anos, por ter cometido o mesmo crime. Segundo os autos, o homem puxou uma mulher pelo braço em local próximo à residência dela, na Vila São Francisco, e tentou forçá-la a entrar em um lote baldio para consumar o ato. Ele foi preso no mesmo dia e reconhecido pela vítima. Embora o acusado negue os crimes, a magistrada considerou as provas e os depoimentos suficientes para a condenação. Saiba agora quem são os juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário nos próximos dias. Ricardo Teixeira Lemos, dia 29, comarca de Goiânia. Rosenberg Vilela da Fonseca, também dia 29, comarca de Formosa. Rosana Fernandes Camapum, dia 1º, comarca de Goiânia. Luiz Guilherme Elias Cavalcante foi condenado a 30 anos e 6 meses de reclusão pelos homicídios da namorada Laís Santiago e do pai Luiz Gonzaga, ocorridos no dia 25 de agosto de 2012. A sentença foi do juiz Gesseir Coelho de Alcântara, que seguiu condenação do Conselho Popular. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu visita de um membro da Academia Brasileira de Letras. Acompanhe. Membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisker veio até a Corte do Judiciário Goiano para ministrar uma palestra sobre educação no país. Escritor, pedagogo e professor, Nisker falou sobre as deficiências no sistema de ensino e o número alarmante de 14 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever e que colocam o Brasil no 8º lugar no ranking mundial do analfabetismo. Eu acho que nós que trabalhamos em literatura, nós temos que ter uma preocupação dominante em relação aos destinos da educação em nosso país. A educação é o começo de tudo, a educação eu acho que seria a atividade, a variante mais importante de qualquer processo de desenvolvimento. O evento foi organizado pela Assessoria Cultural do Tribunal de Justiça. Com essa iniciativa, o tribunal mostra que pretende primeiro valorizar, esses nossos valores ligados à educação e estimular também, aqui no âmbito do Estado, uma maior preocupação com a questão da educação, possibilitando, por outro lado, que com as orientações que ele vem nos trazer, possibilitar um aprimoramento também do quadro da atividade de educação no Estado. Eu acho de alta importância, o tribunal tem que se preocupar com isso mesmo, porque está ligado à questão da evolução social, da paz social, que é a finalidade do tribunal, não é isso? Compor os conflitos, procurar restaurar sempre a paz social. E a educação é o caminho para a paz, melhor do que a punição. Nisker destaca os principais problemas que a educação enfrenta no Brasil. Para ele, não basta uma boa remuneração para professores. Eu, particularmente, acho que o nosso maior problema é o do magistério. Os professores estão sendo mal formados pelos cursos de formação de professores. Os professores estão recebendo aquém do que seria digno pagar a cada um deles. Muitos municípios não pagam sequer o mínimo estabelecido em lei. E nós temos que corrigir isso. Mas eu tenho uma tese de que não basta aumentar o salário do professor. Se ele é despreparado, ele vai continuar a dar as aulas precárias com as quais ele lida. É preciso melhorar a formação dos professores e melhorar o salário, eu diria, paralelamente. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, designou a equipe de transição para o novo mandato do Tribunal de Justiça de Goiás, a pedido do presidente eleito, desembargador Leobino Valente Chaves. O coordenador da comissão será o desembargador Carlos Alberto França. Integram a equipe também os magistrados Reinaldo Alves Ferreira e Gustavo Assis Garcia, e os servidores Angélica Ramalho Bezerra, Fábio Pereira de Queiroz, Pedro Paulo Alves da Costa, Estênios Lacerda Bastos,
Jonas Alves de Rezende Neto, Tenente Coronel Giovanni Valente Bonfim Júnior e Uires Gomes Rodrigues. O atual diretor-geral Wilson Gamboge Júnior e o secretário de Gestão Estratégica Leonardo Rodrigues de Carvalho atuarão como interlocutores para auxiliar o novo corregedor eleito desembargador Gilberto Marques Filho. A Corte Especial elegeu os juízes auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça, Átila Naves Amaral, Jerônimo Pedro Vilas Boas e Rony Paes Sandré. E fica por aqui o Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.